Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Simplicidade. Nas coisas simples da vida, aprendi a conhecer-te melhor. Na criança pequenina, alimentada pela mãe, percebi a grandeza da vida e o valor da doação. Na pureza canina e na beleza das flores, reconheci a inteligência por trás da criação. Chamaste-me, então, a procurá-lo em águas mais profundas, da centelha divina que depositou dentro de mim, nas leis divinas que gravou em minha consciência, e na percepção da minha pequenez diante do universo, fui chamado a te conhecer, a te descobrir. E quanto mais eu avançava, mais me deste a saber. Quanto mais eu te buscava nas simples coisas da vida, reservando-me humilde e conhecedor de minhas fraquezas, reconhecia-o maior. Percebi então que não era eu que te descobria, mas tu que te revelavas. Texto para análise. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 8. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ouvir uma boa preleção ou uma boa palestra é certamente algo agradável. Porém, quando se trata do Evangelho, o que está sendo dito não apenas deve ser também útil ao nosso espírito, deve conter ensinamento e deve nos inspirar a um melhor viver. Quando Paulo esteve em Atenas, fez um discurso perfeito. Usou de seu conhecimento, de sua oratória, envolveu-os em sua perfeita linha de raciocínio, porém, não alcançou os corações dos atenienses, e isto calou fundo em sua alma. Em seguida, foi para Corinto, e lá usou de estratégia diferente. Foi simples, direto, verdadeiro, como ele diz neste primeiro versículo do capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quando pregava, Paulo não o fazia com sublimidade de palavras ou sabedoria, mas simplesmente proclamava a mensagem que lhe fora dada. Simplicidade não significa superficialidade. Também não indica ausência de habilidade mental ou de estudo árduo e preparação cuidadosa. Simplicidade significa declarar a verdade com uma linguagem clara, direta e compreensível. Paulo evitava uma exibição de truques oratórios confusos. Sua pregação
Era desprovida de sugestões filosóficas sutis. Não havia nenhuma conversa teológica dupla e nada misterioso ou oculto. Comentário de Bacon, volume 8. Muitas vezes utilizamos da oratória ou de discursos complexos para satisfazer o nosso orgulho e a nossa vaidade, dando a todos a impressão de erudição, de conhecimento. Este é o formato que encontramos nos círculos acadêmicos em geral, onde a erudição é prestigiada e incentivada. Mas e dentro de uma casa espírita? Como devem ser as palestras? Como deve ser a divulgação doutrinária em geral? Se nossa intenção é convencer, persuadir a quem nos ouve, utilizaremos as ferramentas ao nosso alcance para alcançarmos o objetivo. Porém, o que Paulo nos sugere é que o discurso simples e direto é de quem tenta dar um testemunho pessoal de algo que lhe é bom. Como ele disse, anunciando-vos o testemunho de Deus. É falar de algo muito pessoal, é entregar o seu coração aos ouvintes, dizendo-lhes da forma como temos percebido e encontrado Deus em nossas vidas. Paulo prossegue: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eis a mensagem, eis o objetivo de Paulo, contar a todos sobre a vida de Jesus Cristo e também sobre o seu sacrifício, sua morte e ressurreição. Paulo não é movido por nenhum interesse pessoal. Não intenta conhecer aquelas pessoas para obter algum benefício. Nada necessita saber quem eles são, o que fazem, se são ricos ou pobres, para levar-lhes a boa nova, para falar-lhes do Evangelho redivivo. Sua postura é humilde, seu discurso é pautado na simplicidade. No livro Construção do Amor, Emmanuel fala um pouco sobre esta postura de vida que Cristo ensina e Paulo nos relembra a seguir, ante a lição do Senhor. Louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade, que nos conduz à fonte da paz. Salientava a sobriedade, que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Se procuras o Mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te da lição de Jesus, a maneira do lavrador vigilante que sabe selecionar as melhores sementes, a fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor, que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo, suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos, buscando na proteção do céu favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios verbalísticos, nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e tricas da palavra, em que apenas efetuam a malversão das riquezas do espírito. Se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Recebamos o dom das horas,
como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza um instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos a favor dos que nos cercam, e descerraremos um novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Sigamos com o texto da carta aos Coríntios. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo não apenas é simples, direto, mas reconhece suas fraquezas num gesto de profunda humildade. Encontramos no livro Paulo Estevão a informação de como Paulo estava quando chegou em Corinto, e a forma como ele adentrou nesta comunidade dá-nos a dimensão do que ele quis dizer com fraqueza, temor e tremor. Logo após sair de Atenas, Paulo sente-se profundamente triste. Vejamos o que nos diz o livro Paulo Estevão. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais, e supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias, não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe ensombrou a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres da sua vida. Nesse vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto, carregado de boas notícias. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão porque o mestre preferira a Galiléia, com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Essa tristeza abalou-lhe também a saúde, de tal forma que, quando decidiram ir para Corinto, Timóteo lhe sugeriu irem de navio, ao que Paulo recusou-se, uma vez que gostaria de ir de vila em vila, levando o Evangelho. Chegou em Corinto adoentado, ainda profundamente abatido. Vejamos o comentário de Champlin sobre este versículo. Paulo havia tentado pregar com algum método filosófico em Atenas. Talvez por este motivo, e que ele não resolveu experimentar o método intelectual em Corinto, embora tal método, sem dúvida, fosse popular ali. Naturalmente, supomos que Lucas narrou fielmente a apologia de Paulo a Atenas. Não há razão alguma para supormos que Paulo não teria usado esse método entre os atenienses. Paulo não quis dizer que usar esse método é algo errôneo por si mesmo,
mas descobrira, nesse caso, tratar-se de um método ineficaz. Seja como for, não era Paulo competidor para os filósofos gregos em seu próprio território. Não que lhes fosse intelectualmente inferior, isso não é provável. Não obstante, ele não era um retórico ou um sofista treinado. Sentia-se muito mais à vontade na sinagoga do que na escola filosófica, e resolveu que, sendo todos os homens pecadores, e sendo Cristo Salvador universal, não precisava ele apresentar a Cristo de maneira diferente para homens de culturas diversas. Adoecido, entristecido, não obstante, pregando o Evangelho, levando adiante as palavras consoladoras de Jesus. Se trouxermos o exemplo para os nossos dias de hoje, talvez tenhamos uma dimensão do que está sendo dito. Em geral, atribuímos o sucesso financeiro como um fator determinante na vida adulta de uma pessoa. Mas e se nos deparássemos com alguém envelhecido pelo trabalho austero, em simples trajes, parecendo adoentado e triste, e sem dinheiro algum? Como receberíamos esta pessoa em nossas vidas? Ouviríamos o que ele tem para dizer? Faria algum sentido seu anúncio de um Cristo que liberta e conduz, dito por esta pessoa? Foi assim que Paulo chegou em Corinto. Aos olhos humanos, alguém em fraqueza, em temor e em grande tremor. Não obstante, decorridos 2000 anos, reconhecemos em Paulo como um dos maiores trabalhadores de Jesus. Sigamos em frente. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eis a motivação de Paulo. Ele sabia-se apenas como um mensageiro. Não intentava mudar as pessoas a golpes de palavras, mas as convidava para um novo modo de viver, reconhecendo, entretanto, que a obra é do Cristo. Nossas virtudes serão adquiridas com tempo, trabalho, esforço pessoal, e nossa evolução será apenas e tão somente um trabalho de dentro para fora, nunca o contrário. Sabemos que a palavra de Paulo rendeu muitos frutos. Muitos corações conheceram a boa nova por seu intermédio. Importante assim que tenhamos um momento para refletir sobre a eficácia da palavra. O que intentamos com a nossa palavra? O uso da palavra tem qual objetivo? Emmanuel nos ajuda a refletir sobre esta questão. Toda frase, no mundo da alma, é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Temos assim frases e frases, duras como aço, violentas como fogo, suaves como brisa, reconfortantes como sol, mordentes quais lâminas, providenciais como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras. Palavras bênçãos, palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias, palavras promessas, palavras realizações, palavras trevas, palavras consolos, palavras aflições, palavras problemas. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa.
Saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Do livro Bênção de Paz, Criação Verbal. A palavra de Paulo era direta, simples, humilde, e isso tem uma razão muito profunda, que é o que fica demonstrado no final do versículo, quando ele diz: mas em demonstração de espírito e de poder. Vejamos este comentário de William Barclay sobre este trecho. Veio com resultados e não só com palavras. O resultado da pregação de Paulo foi que aconteceram coisas. Paulo diz que sua pregação se demonstrou inquestionavelmente certa por meio do Espírito e seu poder. A palavra que utiliza se refere à prova mais rigorosa possível, o tipo de prova que não pode ser questionado. Qual era? Era a prova da mudança nas vidas, algo completamente novo, antisséptico, regenerador, tinha entrado na poluída sociedade de Corinto. John Hutton costumava contar com prazer uma história. Um homem que tinha sido um renegado e um alcoólico havia sido conquistado por Cristo. Seus colegas de trabalho sabiam isto e tentavam debilitá-lo. Estavam acostumados a dizer: certamente que um homem sensato como você não pode crer nos milagres que a Bíblia relata. Não pode, por exemplo, crer que o seu Jesus converteu a água em vinho. O homem respondeu: não sei se o fez ou não, mas o que sim sei é que em minha casa, minha própria casa, o vi converter a cerveja em móveis. Ninguém pode discutir contra a prova de uma vida mudada. Nossa fraqueza reside em que muitas vezes tentamos convencer os homens sobre o cristianismo com palavras, em lugar de mostrar-lhes a Cristo em nossas vidas, em nossas próprias vidas. Como alguém disse, um santo é alguém em quem Cristo vive outra vez. Comentário do Novo Testamento de William Barclay. Nós somos fracos, Deus é poderoso. Precisamos reconhecer isto para evoluirmos. Se nos considerarmos fortes, autossuficientes, sábios, não haverá espaço para mudanças, para melhorias, para evolução. Vemos assim na postura de Paulo a aplicação da lei de adoração, ensinada pelos Espíritos a Kardec, questão 650, do Livro dos Espíritos. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Caminhamos então para o trecho final do nosso estudo desta semana. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. O que Paulo quis dizer com perfeitos? Vejam que ele diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Certamente ele não estava usando o termo tal qual nós o aplicamos hoje em dia. Então precisamos buscar o real significado desta afirmativa e, para tanto, nos socorremos do estudo de William Barclay.
diz que isto se realiza entre os que são teleioi. Em algumas versões, esta palavra se traduz por perfeitos. Este é um dos significados da palavra, mas não é o apropriado para esta passagem. Teleios tem um sentido físico. Descreve um animal ou uma pessoa que cresceu como devia e alcançou a altura de seu desenvolvimento físico. Tem um significado mental. Pitágoras dividiu seus discípulos entre aqueles que eram meninos e os teleioi, o que significa que descreve uma pessoa que passou da instrução rudimentar dos elementos de qualquer matéria e que é agora um estudante amadurecido. Esse é o sentido que Paulo lhe dá aqui. Falamos a respeito dos elementos básicos do cristianismo fora nas ruas e aqueles que logo ingressam na igreja, mas entre os que alcançaram maturidade, repartimos um ensino mais profundo a respeito do que significam esses atos básicos. Em nenhum momento Paulo insinua a existência de uma espécie de distinção de castas entre os distintos tipos de cristãos. A diferença está nas etapas em que se encontram situados, e cada uma delas necessita um tipo de instrução distinta. O trágico é que muitas vezes as pessoas se contentam em permanecer na etapa elementar, quando teriam que esforçar-se por pensar por si mesmos. Percebemos assim que ele está falando dos que estão buscando melhorar-se, que já têm alguma maturidade dentro da vivência do Evangelho. Vemos isso claramente dentro das casas espíritas, em que se tem a palestra pública para aqueles que buscam reflexões e também grupos de estudo, em que as pessoas querem aprofundar-se no conhecimento que já adquiriram. Não se trata assim de afirmar que um é melhor que o outro, apenas de constatar a busca pelo conhecimento e uma vivência mais profunda em decorrência deste aprendizado. E o que está sendo ensinado? Que tipo de conhecimento Paulo oferecia à comunidade de Corinto? Ele afirma que não traz a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre essa diferenciação em estudo anterior. Não obstante, é importante que tenhamos isso de forma muito clara em nossas vidas e nossos corações, a fim de não transitarmos no erro do orgulho e da vaidade promovidos pela sabedoria humana. A sabedoria humana reconhece em si mesma como a fonte do conhecimento, confia em suas percepções, em suas experiências e produz juízos de valor baseados em si mesma. Ela é importante e tem o seu valor, porém é preciso que tenhamos a distinção entre o que descobrimos e o que nos é revelado. A sabedoria divina vai além deste processo interior do homem de buscar o processo de descobrimento, para revelar-se ao homem. Deus se revela ao homem à medida que ele o busca, e este processo é eterno e ininterrupto. Nominamos a doutrina espírita como a terceira revelação. Vejam que não se trata apenas de algo que os homens descobriram através de estudos e experiências, mas um conhecimento que Deus permitiu fosse dado aos homens para que eles avançassem. Paulo fala então que a sabedoria de Deus está envolta em mistério. Muitos usam estas palavras para barrar a busca do homem por respostas, dizendo apenas Deus quis assim, não nos cabe questionar. Porém, a fé raciocinada nos permite sempre a busca da compreensão da vontade divina, principalmente para que possamos distingui-la da nossa vontade. Perceber o que é descobrimento, fruto do nosso esforço, e o que é revelado, fruto da misericórdia divina, nem sempre nos será fácil, até porque, em nossa vida cotidiana, ambos andarão de mãos juntas, uma vez que do nosso esforço resultará uma aproximação com Deus, e desta aproximação
muito nos será revelado. Este texto nos auxilia a compreender a questão do mistério de Deus sob as luzes da doutrina espírita. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber em todo o seu esplendor. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino. Do mesmo modo que nós o estamos na luz, os cegos também estão mergulhados na luz e, contudo, não a veem. As imperfeições são véus que ocultam Deus, a visão dos espíritos inferiores. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das bélidas morais que obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se ache, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. O espírito só se depura com o tempo. Seu das diversas encarnações, o alambique, em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão por que depois da morte não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-o melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra, para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria, que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles que se mostram cercados suponham estar vendo o próprio Deus, é como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurasse inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência, muito restrita para os compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Texto da Revista Espírita de 1866. Deus está em toda parte. Paulo encerra este trecho, objeto de nosso estudo, dizendo: nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória.
o orgulho nos afasta de Deus, nos cega a visão, criando a falsa ilusão de que somos algo que ainda não somos. Este orgulho é representado por Paulo pelos príncipes deste mundo, que ouvem apenas a si mesmos, aos seus anseios e à sua vontade, e por estarem cegos não reconheceram o enviado de Deus, levando-o à cruz. Aprendemos com Paulo que para ouvir a voz de Deus em nossas vidas, precisamos abandonar este príncipe deste mundo, que ainda vive em nós, vivendo com humildade e simplicidade, e conscientes de que tudo que nos cerca é a oportunidade de conhecer e reconhecer a voz de Deus, como nos ensina Galileu neste valoroso texto. Ouvistes o ruído confuso do mar, retumbando quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram, rugindo suas lâminas de prata sobre a praia? Ouviste o fragor sonoro do raio nas nuvens sombrias, ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento do entardecer? Ouvistes nos recônditos da alma essa múltipla harmonia, que não fala os sentidos senão para os atravessar e chegar até o ser pensante e amante? Se, pois, nem ouvistes nem compreendestes essas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. E a esses direi: sai da cidade nessa hora silenciosa, em que os raios estrelados descem do céu, e colhendo em vós mesmos os pensamentos íntimos, contemplai o espetáculo que vos cerca, e chegareis antes da aurora a partilhar a fé dos vossos irmãos. Aos que já creem na voz da natureza direi: filhos da nova aliança. É a voz do Criador e do Conservador dos seres, que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão. É a voz de Deus, que fala no sopro dos ventos. Amigos, escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre. E o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós, que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. Revista Espírita de 1863, A Voz de Deus. Encerramos assim mais um estudo, desejando a todos um fraterno abraço e até o próximo.